Eu cresci vendo pessoas que trabalhavam muito e não saíam do lugar. Não estou falando de pessoas preguiçosas. Não estou falando de pessoas sem vontade. Estou falando de pessoas que acordavam cedo, carregavam peso, suavam e no fim do mês continuavam no mesmo degrau. Às vezes desciam um. E durante muito tempo eu ouvi a mesma explicação para isso. É culpa do capitalismo. O sistema favorece os ricos. O pobre trabalha e o rico lucra em cima. A estrutura foi feita para manter quem está em cima, e quem está embaixo, embaixo. Parece fazer sentido. É uma narrativa simples, emocional, e está em todo lugar. O problema é que ela está errada. E eu vou provar isso hoje. Não com opinião, não com ideologia, mas com dados históricos, com lógica econômica e com uma distinção fundamental que quase ninguém faz e que muda completamente o debate. O capitalismo não é o inimigo do pobre. O capitalismo é a única força na história da humanidade que tirou pessoas da pobreza em escala real. E o que oprime o pobre hoje não é o capitalismo. É exatamente o que impede o capitalismo de funcionar. Esse é o vídeo 10, o fechamento dessa primeira fase do canal. E eu guardei esse tema para o final porque ele é o argumento que amarra tudo que a gente discutiu até aqui. Vamos lá. Antes de qualquer dado, antes de qualquer referência, preciso te dizer algo que vai mudar a forma como você pensa sobre esse tema. O capitalismo não é um sistema inventado por economistas. O socialismo foi inventado. Foi deliberadamente projetado, tem data, tem autores, tem manifesto. É uma construção intelectual imposta sobre a realidade. O capitalismo é diferente. Ele emergiu espontaneamente da natureza humana, da tendência natural do ser humano de trocar, de especializar, de acumular e de buscar melhoria. Ludwig von Mises chamou esse fenômeno de catalaxia, a ordem espontânea que surge das trocas voluntárias entre pessoas livres. Hayek desenvolveu isso com o conceito de ordem espontânea, padrões complexos e funcionais que ninguém planejou, que ninguém projetou, mas que emergem naturalmente quando você deixa pessoas livres para agir. Isso significa que perguntar "você é a favor do capitalismo?" é quase como perguntar "você é a favor da linguagem?" ou "você é a favor da cooperação?" O capitalismo não é uma escolha ideológica, é o que acontece naturalmente quando você remove a coerção. O que os sistemas alternativos fazem é suprimir esse impulso natural, com força, com lei, com punição. E o resultado histórico dessa supressão é sempre o mesmo: pobreza, escassez e concentração de poder. Agora vamos falar de números, porque narrativa sem dado é só retórica. Em 1820, aproximadamente 90% da população mundial vivia em pobreza extrema, definida como menos de $1,90 por dia em valores atualizados. 90%. Isso não era exceção, era a condição padrão da humanidade. Hoje, esse número está abaixo de 10%. Em 200 anos, a pobreza extrema global caiu de 90% para menos de 10%. O que aconteceu nesses 200 anos? A Revolução Industrial, a expansão do comércio global, a proteção da propriedade privada, o sistema de preços livres. Em uma palavra, capitalismo. O economista Steven Pinker documentou isso em O Novo Iluminismo. A humanidade nunca foi tão próspera, saudável, educada e longeva quanto nos últimos 2 séculos. E esse progresso não foi uniforme no tempo. Ele acelerou exatamente quando o capitalismo se expandiu. A Coreia do Sul, em 1950, tinha PIB per capita similar ao de Gana. Hoje, é uma das economias mais avançadas do mundo. O que mudou? Adotou a economia de mercado, enquanto a Coreia do Norte adotou o socialismo. Hoje, a diferença é visível até do espaço, literalmente. As fotos de satélite à noite mostram o sul iluminado e o norte no escuro. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza nas últimas 4 décadas. Como? Abandonando o maoísmo e adotando mecanismos de mercado, propriedade privada, preços livres, abertura comercial. Não foi o Partido Comunista que tirou os chineses da pobreza. Foi o capitalismo que o Partido Comunista decidiu tolerar. Esses não são dados ideológicos, são registros históricos verificáveis por qualquer pessoa com acesso ao Google. Mas aí vem um argumento que eu ouço sempre. Mas olha o Brasil. Temos capitalismo e temos pobreza, desigualdade, corrupção. Esse argumento tem uma falha fundamental,
E identificar essa falha é o que separa quem entende economia de quem apenas repete narrativa. O Brasil não tem capitalismo. O Brasil tem corporativismo. Corporativismo é quando o Estado e o mercado se fundem, quando empresas usam o poder do Estado para eliminar concorrentes, proteger seus mercados e impedir que novos entrantes desafiem sua posição. Não é capitalismo, é o oposto do capitalismo. No capitalismo genuíno, o Estado protege a propriedade e faz cumprir contratos. Ponto. Ele não escolhe vencedores, não cria barreira de entrada, não subsidia quem já chegou. No corporativismo brasileiro, o Estado tem 92 agências reguladoras, tem uma carga tributária de mais de 33% do PIB que consome proporcionalmente muito mais da renda do pobre do que do rico. Tem regulações trabalhistas que encarecem tanto a contratação formal que empurram milhões para a informalidade, exatamente os mais pobres. Thomas Sowell tem uma frase que define isso com precisão. O capitalismo é acusado pelos crimes do corporativismo. Quando uma grande empresa usa lobby para criar regulação que ela consegue cumprir, mas seus concorrentes menores não conseguem, isso não é capitalismo. É uso do Estado contra o mercado. O inimigo do pobre não é o empresário que compete no mercado livre. É o empresário que usa o Estado para não precisar competir. Agora, preciso te mostrar o mecanismo pelo qual o capitalismo serve especificamente o pobre, porque esse mecanismo é contraintuitivo e é o que a narrativa dominante sistematicamente ignora. No capitalismo, os meios de produção estão em mãos privadas, e quem se beneficia fisicamente do que essas fábricas, essas empresas, esses serviços produzem? Os consumidores, as pessoas comuns. Pensa no que você usa todo dia: celular, transporte, alimentação, roupa, internet. Tudo isso foi produzido por empresas privadas competindo entre si para te servir melhor e mais barato do que a concorrente. A concorrência entre empresas é uma transferência contínua de poder do produtor para o consumidor. Cada vez que uma empresa inova e reduz preço, ela está transferindo valor para o consumidor, que pode ser qualquer pessoa, incluindo o mais pobre. Adam Smith identificou isso em 1776 na Riqueza das Nações. O empresário que busca lucro é guiado por uma mão invisível a promover o interesse da sociedade, não por altruísmo, por interesse próprio que só se realiza servindo outros. Pensa nos maiores casos de mobilidade social que você conhece. O filho de pedreiro que abriu a própria empresa. O migrante que chegou sem nada e construiu patrimônio. O empreendedor periférico que identificou uma necessidade do seu bairro e criou um negócio. Todos esses casos têm uma coisa em comum. Eles usaram a liberdade que o mercado oferece. A liberdade de produzir, de trocar, de acumular, para sair do lugar. Nenhum deles precisou de permissão do Estado para criar valor. Precisaram de liberdade para agir. E liberdade para agir é o que o capitalismo oferece e o que qualquer sistema alternativo remove. Agora voltamos ao ponto onde eu comecei. Eu cresci vendo pessoas que trabalhavam muito e não saíam do lugar. E a pergunta que sempre ficou na minha cabeça foi: por quê? A resposta não é o capitalismo. A resposta é a ausência de capitalismo nos lugares onde essas pessoas vivem e trabalham. Pense no trabalhador informal brasileiro. Ele não tem acesso ao crédito formal porque não tem CNPJ. Não tem CNPJ porque abrir empresa no Brasil custa tempo e dinheiro que ele não tem. Não tem acesso a investimentos porque o sistema financeiro brasileiro foi historicamente desenhado para servir quem já tem patrimônio. Paga proporcionalmente mais imposto porque o ICMS e o PIS e COFINS, impostos sobre consumo, pesam igual para quem ganha 1.500 e para quem ganha 15.000. Isso não é capitalismo oprimindo o pobre. É o Estado, com suas regulações, seus impostos regressivos, suas barreiras de entrada, impedindo que o capitalismo chegue onde o pobre está. Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, dizia que a regulação excessiva é sempre um imposto sobre os pobres, porque quem tem recurso consegue contratar advogado, contador, lobista para navegar a burocracia. Quem não tem recurso, fica de fora. O pobre que trabalha muito e não sai do lugar não está sendo vítima do capitalismo, está sendo vítima da ausência de capitalismo, da falta de acesso ao mercado livre, ao crédito, à propriedade formal, à concorrência que reduziria o custo de tudo que ele consome. E aqui chegamos no ponto mais incômodo de todo esse debate. A narrativa de que capitalismo é dos ricos não surge do nada. Ela tem patrocinadores. E esses patrocinadores não são os pobres.
Quem mais se beneficia da narrativa anticapitalista? Quem mais lucra quando o Estado expande, quando regulação aumenta, quando barreiras de entrada ficam mais altas? Quem já chegou, quem já tem patrimônio, quem já tem mercado estabelecido e não quer competir com novos entrantes. A grande empresa estabelecida adora a regulação que seus concorrentes menores não conseguem cumprir. O profissional com conselho de classe adora a exigência de diploma que impede novos concorrentes. O banco estabelecido adora a regulação financeira que dificulta a entrada de fintechs que serviriam melhor o cliente de baixa renda. Thomas Sowell chamou isso de visão do ponto zero, a ideia de que riqueza existe num montante fixo e que se alguém tem mais é porque tirou de alguém que tem menos. Essa visão é empiricamente falsa. Riqueza é criada, não redistribuída, mas ela serve perfeitamente a quem quer usar o Estado para proteger o que já acumulou. A narrativa anticapitalista, quando aplicada na prática, quase sempre resulta em mais Estado, mais regulação, mais barreiras, o que protege quem já chegou e fecha a porta para quem está tentando chegar. O pobre que acredita que capitalismo é seu inimigo está defendendo, sem saber, os interesses de quem realmente o oprime. Esse é o 10º vídeo desse canal, e eu escolhi esse tema para o fechamento porque ele resume tudo o que a gente discutiu até aqui. Nos últimos vídeos a gente falou sobre comportamento financeiro, sobre armadilhas do consumo, sobre o modo apagar incêndio, sobre as mentiras da indústria de liberdade financeira. Tudo isso tem uma raiz comum: a falta de clareza sobre como o sistema econômico realmente funciona e qual o seu papel dentro dele. Você não vai construir patrimônio real sem entender que o mercado livre é o único ambiente onde seu esforço, sua criatividade e sua disciplina têm chance real de se converter em resultado. Não porque o sistema é perfeito, não é, mas porque é o único onde você tem agência, onde você pode agir, errar, corrigir e tentar de novo. O capitalismo não é o inimigo do pobre, nunca foi. O inimigo do pobre é tudo que impede o capitalismo de chegar onde o pobre está. A burocracia, o imposto regressivo, a regulação que protege quem chegou primeiro, a narrativa que convence o pobre de que seu problema é o sistema de liberdade, e não a ausência dele. Entender isso não é abraçar uma ideologia, é ter clareza sobre as regras do jogo que você está jogando. E quem tem clareza sobre as regras, joga melhor. Esse canal existe para isso, não para te motivar com frase bonita, para te dar argumento real, base intelectual sólida e clareza sobre um mundo que tem interesse em te manter confuso. Os próximos vídeos vão entrar em territórios ainda mais profundos, temas que poucos canais de finanças no Brasil têm coragem de tocar. Se você chegou até aqui, você já não é o mesmo de quando começou a assistir esse canal. Um degrau por vez.